E o tema que a gente vai trabalhar na noite de hoje é uma das passagens que o Cristo vai comentar, o simples, aquele da simplicidade, pureza de coração, que exatamente quando Jesus está caminhando ali pela região da Judeia, a multidão atrás do Cristo com seus discípulos, e aí começa a chegar um grupo de crianças, como tem em qualquer lugar, crianças pequeninas, querendo se aproximar daquele que chamava tanto a atenção das pessoas, e como qualquer criança, falava alto, gestos extravagantes, e ao tentar se aproximar de Jesus, aquilo começa a incomodar alguns discípulos, no sentido de que aquele comportamento agitado das crianças estava incomodando a interação do Cristo com os adultos, e Jesus, percebendo aquele movimento, aquela cena, então ele vai virar para os discípulos e vai dizer a famosa passagem, deixai vir a mim as criancinhas, não a reprimis, deixai vir a mim. E aí o Cristo, as crianças se aproximam do Cristo, ele abraça, dá as bênçãos, e ele fala para os discípulos: deixe vir, porque o reino dos céus é semelhante a essas criancinhas. Então, deixai vir as minhas criancinhas, porque assim como elas, o reino do céu é para aqueles que são semelhantes a elas. Então, não é que o reino dos céus é para as crianças. Então, Jesus, no primeiro momento, ele está enfatizando que, como a gente vê pela doutrina espírita, que na infância, a gente vai ver isso aqui, o espírito ainda não é dotado das suas faculdades plenas, intelectuais, das suas vontades próprias. A criança ainda, ela é vacilante nos seus passos, ela não sabe discernir direito certo e do errado, e é por isso que ela tem que ter o suporte de um adulto, normalmente do pai ou da mãe. Então, o que Jesus está querendo dizer, que o reino dos céus é para os que se assemelham, no sentido de que aquelas crianças são símbolo de algo. E aí a gente vai ver o que é, porque se nosso comportamento, se as nossas atitudes se assemelharem simbolicamente ao comportamento das crianças, e aqui a gente vai colocar como referência crianças aí na faixa de 5 anos, a gente toma como esse parâmetro para a gente entender melhor. Nós vamos entender por que se o comportamento nosso se assemelhar ao das criancinhas, nós seremos portadores desse reino dos céus, que tanto nos espera. E esse reino de Jesus é exatamente aquele reino espiritual, onde não há sofrimento, onde não há dor, ele não depende do corpo físico, não é matéria, porque nesse reino dos céus só há expressão do amor. E onde há o amor, não há porta, não há abertura para a maldade, para o sofrimento. Somente a felicidade plena, a felicidade permanente, que é o que a gente busca. E isso a gente só vai alcançar na condição de estarmos ali no reino dos céus que Jesus tanto fala, que a gente vai discutir também. Veja que lá no livro dos Espíritos, Kardec vai fazer a seguinte pergunta. É óbvio, para a gente entender o que Jesus quer dizer, com simples e puros de coração, bem-aventurados os puros de coração, eu tenho que entender o que é ser puro. Então Kardec vai perguntar a ele: os graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Então Kardec está perguntando aos espíritos assim: bom, já que Deus sempre está criando espíritos, os espíritos que povoam o universo são de classes ou categorias diferentes? E se são de categorias diferentes, tem um número determinado? E aí a resposta vai ser o seguinte: é infinito. Então, Deus, como sempre está trabalhando constantemente, criando o tempo inteiro, não sabemos, ainda não é nos dado esse tipo de conhecimento, quando que iniciou, quando que foi feito, quando que surgiu o primeiro espírito, quando que Deus criou o primeiro espírito.
E Kardec tenta perguntar isso para eles. E eles vão responder: isso não é dado conhecer aos homens ainda, não importa. Mas Deus sempre tem criado constantemente os espíritos. Em algum momento da criação de Deus, você foi criado e hoje está na condição atual. Quando foi? Não sabemos. Então, cada um, a criação de cada um feita por Deus, é um momento que só pertence ao conhecimento divino. Mas é muito provavelmente certo de que cada um foi criado em um momento diferente, não sabemos qual é esse momento. Então, agora, neste exato momento, de acordo com a doutrina espírita, se a gente usar razão e fé, a gente pode entender que exatamente agora Deus está criando espíritos saídos da forma, vamos dizer assim, simples, ignorantes, e cristãos vão começar a sua caminhada evolutiva. Então ele vai dizer, para facilitar, né, o entendimento, que nós podemos dividir a categoria dos espíritos em 3 grandes grupos, ordens. A primeira ordem é a dos espíritos puros. O que é os espíritos puros? São aqueles espíritos criados por Deus, assim como nós, que começam com muito pouco de inteligência e conhecimento das verdades, do conhecimento intelectual, acadêmico mesmo, espiritual, e também com baixíssimo conhecimento e experiência das questões morais, do bem, do mal, do certo, do errado, da questão da religiosidade, da espiritualidade. Então, no início, praticamente nenhum tipo de intelectualidade e moralidade. E como é que o espírito vai adquirir isso? Ele tem que ir reencarnando, e à medida que ele vai reencarnando, ele vai adquirindo mais conhecimento, vai ficando mais inteligente mesmo, e vai também ficando moralmente mais evoluído, mais honesto, mais sereno, né? Falar menos fofoca, preocupar menos com a vida dos outros, ser mais caridoso, ser menos egoísta, ser mais solidário. Então, ele vai fazendo aquilo. Vai chegar num ponto, depois de muitos e muitos tempos e depois de muitas reencarnações, que ele vai chegar na condição de espírito puro. E nessa condição, ele vai atingir um máximo de inteligência e um máximo de moralidade. Quando ele chegar nessa categoria, nessa condição, que nós iremos chegar um dia, tenham certeza e fé nisto, né? Quando chegar neste ponto, não há necessidade mais de reencarnar em corpos materiais, porque você só tem que reencarnar para progredir em inteligência e moralidade. Quando chegar nessa condição, a vida plena no mundo que é de nossa natureza, que é o mundo espiritual, não é este. E no mundo espiritual, na condição de espírito puro, a felicidade plena e constante e prazerosa, que é o que Jesus veio oferecer para todos nós e o que nos aguarda. Mas Jesus é espírito puro, ele reencarnou, sim, mas ele encarnou no planeta, né? Porque foi só uma vez, mas não foi porque ele precisava. Ele encarnou no planeta por amor, porque tem uma coisa que Deus nunca vai proibir de você, e a única coisa que você tem liberdade, que Ele te deu plena liberdade, é o livre amor. Então Jesus encarnou não porque precisava, mas porque Ele quis. Ele quis por amor a nós. Não precisava passar por aquele sofrimento, mas Ele sabia que ao encarnar aqui tinha grandes chances de passar por aqui. Não era certo, porque nós temos controle da decisão de que cada um vai tomar? Não. Então por que Jesus encarnou? Porque tinha 1% de chance de todo mundo ter aceitar a sua mensagem, mudar a sua conduta e o mundo ser um local melhor para todo mundo. Mas Jesus sabia que tinha 99% de chance de, quando ele encarnasse, as pessoas não aceitar a sua mensagem e ele ser crucificado como foi.
Na vida, nada é 100% certo, a não ser que você vai chegar na condição espiritual. Fora isso, não temos controle, porque o livre-arbítrio de cada um é respeitado, inclusive das pessoas que você mais odeia. Então a vida nossa é um GPS. Antes de você nascer, Deus criou uma rota, calculou lá o endereço que você tem que chegar. Não é assim que o GPS faz? O que o GPS faz? Calcula a rota mais econômica e mais rápida. Qual que é a rota mais econômica e mais rápida na sua vida? Seguir os ensinamentos de Jesus. Antes de você reencarnar está tudo certinho, mas como a gente tem o livre-arbítrio e eles sabem que ainda a gente pondera as questões materiais, quando a gente, antes de reencarnar, a gente faz tudo certo, né? Combinado, vou reencarnar, vou na família tal, vou trabalhar ali, vou fazer aquilo, se Deus quiser vai dar certo. Chega aqui, tomamos a matéria, nos influencia, acabamos tomando decisões erradas que não era para ter tomado. Quando você toma uma decisão que não era para ser tomada, o que acontece com o seu GPS? Recalcular a rota. Então aquilo que estava programado agora vai ter que passar por uma nova rota. Mas o destino é qual? O mesmo. Certo? O destino é o mesmo. São espíritos puros. Mas cada um está no caminho. Então o espírito puro é esse espírito da primeira ordem. E o mais consolador, sabe o que é? Quando você chega na condição de espírito puro, se você precisar encarnar e se você quiser, não há possibilidade de errar e falhar. Não erra mais. Porque o espírito puro, a matéria, não influencia nas suas decisões. Mesmo encarnado. E Jesus é o exemplo disso. Percebe porque a doutrina é consoladora? Então, se hoje você está sofrendo, tenha paciência e realização, porque o que está esperando a gente é muito bom. A gente só tem que trabalhar para chegar até lá. É isso que eles estão falando. E tem aquela classe que é da segunda ordem, que se predomina quem? O desejo de praticar o bem. Então, não são espíritos puros. São aqueles espíritos que têm a tendência maior de praticar o bem. Então, olha só, predomina o bem, mas ainda tem um pouquinho de maldade. Maldade no sentido de tem tentações que você ainda acaba tropeçando e caindo pelo orgulho e pelo egoísmo. Você tem aquele desejo, se esforça para ser uma pessoa boa, mas no fundo a gente sabe que não está cheio de vício para consertar. Que é a grande maioria de nós no planeta Terra, de qual vivemos. E a terceira ordem predomina o desejo do mal. Então, uma categoria de espíritos que agora o pensamento, o sentimento, ele é todo mais voltado para a maldade, no sentido de egoísmo e orgulho, pensar primeiro em mim e depois que eu vou pensar nos outros. Se tiver que passar por cima dos outros para os meus interesses, eu vou passar. É aqueles que praticam o mal por prazer. Ele sabe que está praticando o mal, ele sabe que está fazendo mal para o outro, mas aquilo não provoca nenhuma compaixão nele, nenhum sentimento de piedade, e aquela prática do mal ainda para ele é prazeroso para ele. É a terceira ordem de categoria. Qual das ordens que tem mais espíritos no universo criado por Deus? Não sei. Deus está criando espírito o tempo inteiro. Se eu não sei quando que ele começou a criação dos espíritos, significa que existem uma infinidade, uma coletividade enorme de espíritos puros, assim como na segunda ordem e assim como na terceira ordem. Nós no planeta Terra, a grande maioria, praticamente absoluta, são espíritos da segunda e terceira. Pela doutrina espírita, a gente sabe, provavelmente não tem da primeira ordem, porque o único, máximo modelo de perfeição e moralidade que Deus apresentou ao homem foi Jesus. E basta um para fazer a mudança que ocorreu. Imagine.
Imagina 2 Jesus reencarnados, 3, 100, um em cada cidade. O que faria? Agora imagine uma coletividade só de espíritos puros. Olha o que o Chico Xavier fez no estado de Minas Gerais. Não percebe a mudança, né? O impacto disso é muito grande. Então, nós temos essas ordens de espíritos. E o que acontece? Como a gente predomina aqui segunda e terceira ordem, então ainda nosso espírito está cheio de vícios. Como é que você vai se tornar um espírito puro? À medida que você vai reencarnando, você tem que ir trabalhando seu comportamento e seu sentimento para você ser mais virtuoso e tirar os seus defeitos. Então, se hoje eu estou falando 10 palavrões por dia, eu vou me esforçar para amanhã falar 9, para depois falar 8, para depois não falar mais. Se eu costumo falar da vida dos outros 2 vezes por dia, eu vou me esforçar para só falar uma vez, até não falar mais. Percebe? Não tenta cortar de uma vez, porque o Espiritismo ensina que tudo é progresso, não é revolução. Não fica achando que você vai ler o livro dos Espíritos e amanhã você vai virar santo e vai conseguir fazer. Não vai. Se você pensar assim, você vai acabar se frustrando. Você vai criar uma expectativa em você que é difícil de cumprir. Então, aos pouquinhos, Jesus não espera muito a gente, ele espera só um pouco de cada vez. O que ele espera é o desejo de se melhorar. E se a doutrina espírita está provocando em você esse sentimento para você se melhorar cada dia, que bom. Se a doutrina espírita não está provocando isso em você, então procure talvez uma outra religião que te motive isso. Você está incomodado com outro que está praticando uma religião que não é a que você tem afinidade? Não tem problema, porque para ele aquela que está motivando ele a ser melhor, talvez aquele bar que você não vá. Então é o momento dele, naquela religiosidade que ele pratica, que ótimo, deixa ele, se está se esforçando para ser uma pessoa melhor, ótimo. A gente não tem que preocupar com isso. Então, quando a gente reencarna, nós trazemos aqueles vícios, manias, desejos, que você vai alimentando ao longo das suas vidas. Então, quando a gente reencarna, Deus é tão bondoso e tão grandioso no seu planejamento que a gente não nasce adulto. Porque se você nascesse com a consciência que você tem hoje, desde criancinha, você já iria expressar todos os seus vícios e virtudes. Então imagina um assassino em série que ao longo de várias existências ele já tem aquele prazer e o vício de matar várias pessoas para resolver o problema. Se desde pequeno isso se manifestasse nele, ele ia cometer esses mesmos desvios desde criança, desde pequeno. Então o que Deus faz para nos ajudar ao reencarnar? Eu reencarno em corpos de crianças, que o cérebro físico ainda é limitado. Então, ao reencarnar, os nossos vícios e também as nossas virtudes ficam que meio ali blindados, em estado latente, não totalmente pleno, enquanto criança. E por que é necessário assim? Porque como criança, você não está ainda em consciência 100% das suas faculdades mentais, naquele momento então, como você não tem como expressar muito os seus vícios e maldades, fica mais fácil de você absorver e experimentar a bondade dos outros, principalmente de quem? Dos pais, principalmente eu falo das mães, que é uma missão à parte. Os pais também, mas principalmente das mães. E aí Kardec, o Emmanuel vai dizer, né, nos livros que essa questão de o espírito aflorar todos os seus vícios e virtudes vai ser a partir dos 7 anos de idade. Então a criança até os 7 anos de idade, ela está totalmente aberta e propícia para receber tudo que é exemplo bom para ela.
até os 7 anos, tudo que você puder derramar para as crianças, de exemplo de bondade, fraternidade, evangelização, ótimo, ela vai absorver. Porque depois dos 7, quando ela começa a se expressar, tomar as suas vontades próprias, vai ficar mais difícil ela se educar espiritualmente e moralmente. Vai fazendo, mas o processo é mais difícil, tá? Então, olha o tesouro que a doutrina espírita tem para a gente, e quantos pais e mães, às vezes, o filho está crescendo ali, e está passando, e passou do certo. Olha a oportunidade, que agora fica muito mais difícil de trabalhar, de se desenvolver, né? Ah, mas eu não tive essa oportunidade na minha vida, não tinha esse conhecimento. Não tem problema. O espírito é o quê? Não é imortal? Então você tem que desesperar por quê? Ah, não fiz isso nessa vida. Preocupa não, e na próxima você propõe isso. Entende? Começa desde já a melhorar em outras coisas. A gente tem que ter esse pensamento espírita no dia a dia, fora da casa. Então, nos primeiros anos, as ideias formam o seu caráter. As ideias que formam o seu caráter, eles estão adormecidas. Então, a criança é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. É por isso que toda criança tem a tendência de ser fofinha, bonitinha, não é isso? Quando a mãe e o pai olham. Mas por que criança, qualquer pessoa que olha, você vê a criança dar um sorriso para alguém, qualquer adulto já desmancha o sorriso? É porque Deus tem que fazer fofinho assim, porque senão a gente não daria conta. Caiu uma criança chata, imagina se aflorasse os bichos, você ia largar para lá, mas como tem aquela fofurinha mesmo material, é no sentido de intenção do pai e a mãe se agarrar com aquilo para passar mais grossa ternura. Isso não é à toa. Entende? Então, tudo tem um propósito que ele faz. Né? Então fica mais fácil, ela está mais dócil. Então toda criança, naturalmente, o que acontece? Quando os pais ou qualquer adulto que está ali tutelando ela, seja professor, seja alguém, né, que vai dar um conselho, ela presta atenção, ela quer saber como ela se entrega para o adulto na genuidade. Ela não desconfia do adulto, ela é humilde, ela nem preocupa com orgulho, ela quer realmente ali atrás para aprender. Por isso que Jesus fala que o reino dos céus é quem se assemelha à criança, porque a gente como adulto devia ter mais humildade para aceitar conselho dos outros, a crítica, para você crescer espiritualmente. É isso que ele está falando. Que às vezes seu pai e sua mãe vai estar falando uma coisa para você, que às vezes está mexendo no seu orgulho e você não está gostando, mas é que é para você se aceitar e se comportar, porque aquela mensagem às vezes tem que chegar para você daquela forma. Né? É isso que ele está falando, esse comportamento da criança, de entregar-se ao responsável. Então Jesus está falando, olha, vem até mim como uma criança, pode confiar em mim que eu vou te passar conselho, né? Pode absorver isso tudo, como uma criança faz com o pai e com a mãe. A criança, então, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-os a imagem da inocência e candura. Por isso que ele vai usar nessa passagem a figura da criança como símbolo, quer dizer que o reino dos céus se assemelha àqueles que têm um comportamento como das criancinhas. E quando tem essa passagem do Evangelho, em 1863, Allan Kardec vai receber uma mensagem mediúnica do Espírito João Evangelista, que é exatamente sobre essa parte da simplicidade e pureza do coração. E aí, João vai explicar o que Jesus queria dizer com isso. Porque às vezes a gente vê quando vários grupos de estudos vai estudar essa passagem, a gente começa a abordar muito a natureza da criança mesmo, o comportamento da criança, e Jesus, o recado é para a gente, é para nesse sentido, mais adulto, mais figurado, para aplicar, né, no nosso progresso. E aí João vai dizer o seguinte, olha, nessa passagem, Jesus queria que os homens se entregassem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes. Assim,
ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Que é o que a gente está tentando fazer hoje. Se a gente está reunido aqui hoje, é porque a gente tem afinidade, de alguma forma, com o ensinamento de Jesus, e a gente quer colocar isso em prática nas nossas vidas. Mas é uma escolha sua. Né? Tem gente que agora vai estar fazendo outras coisas, e não necessariamente está tendo que refletir sobre as questões espirituais. Cada um está um momento. Né? E aí ele vai dizer o seguinte, né? A pureza, a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento. Pois aquele que tem o pensamento puro, nem sequer pensa no mal. Então, quando Jesus fala de bem-aventurados, felizes, os puros de coração, ele está dizendo que na condição de espírito puro não tem o menor cabimento, espaço para pensar em maldade, em qualquer situação. Não há espaço para o pensamento da maldade. Você já se acostumou a praticar tanto bem, a pensar tanto positivamente e a pensar sempre no amor e na bondade, que aquilo já está automatizado em você como respirar, piscar os olhos. Não há nem espaço para maldade. Ainda que você reencarne em locais que vai proliferar a maldade externa, mas ela não entra em você. Não há a mínima possibilidade. É isso que ele está dizendo para a gente. Então veja, até Jesus encarnar, há 2000 anos atrás, qual que era a referência de conduta, de vida, de religiosidade para o povo hebreu? Era Moisés, as leis mosaicas. E o que Moisés sempre pregava e teve que ensinar para as pessoas daquela época, aonde ainda nós estávamos num nível muito baixo de intelectualidade e espiritualidade, na infância espiritual. Você precisa de educadores mais o quê? Severos, mais rígidos. Então era necessário Moisés daquele perfil mesmo. E aí Moisés, para poder dar de exemplo, o povo falava: se você cometer isso, cometer aquilo, vai ser punido. Se você fizer isso, vai ser punido. Tinha os 10 mandamentos, mas tinha a lei de Moisés. Né? Se você trair sua esposa ou trair seu marido, você vai ser o quê? Apedrejado até a morte. Perceba que Moisés toda hora dá uma lei de ação, não é isso? Trair, roubar, matar, não pode fazer isso. É ação. O que Jesus, quando veio, falou para eles: ó, o patamar seus agora é outro. Nós já vamos dar uma evoluída. Então, eu vos digo, os seus antigos já te diziam, não matar. Mas eu estou falando para vocês agora, aquele que em pensamento pensar em matar alguém, já cometeu o quê? Pecado. Nem precisava executar. Então, até antes da chegada de Jesus, na cabeça das pessoas era: não tinha problema eu pensar em maldade porque eu não fiz. Então não é pecado. Porque na lei mosaica só se fizesse. No seu pensamento, alguém tem como ver seu pensamento? Encarnação de ela não tem. Então não tinha problema. Mas Jesus fala: olha, se você pensa essas coisas, já vai ter consequência por aquele pensamento. Então se esforce para nem pensar. Então eu vos digo, se aquele que olhar para uma mulher em pensamento em adultério, já cometeu o pecado. Então Jesus já vai trazendo agora que o nosso comportamento tem que olhar para o pensamento também, educar o pensamento, que aquilo vai trazer consequências para nós. Por isso que eles vão dizer, né, que o mau pensamento, se eu tenho mau pensamento, eu posso concluir que ainda é resultado da imperfeição da minha alma. Eu tenho que ter consciência e humildade, aceitar que eu tenho imperfeições que eu preciso trabalhar para me melhorar. Todo mau pensamento mesmo, não há desculpa, porque estou pensando nisso, porque põe culpa nos outros, na condição social, no lugar que nasceu, na família. Não.
Todo mau pensamento é porque você quer, você deseja, você acostumou a pensar assim. Tem perfeição para trabalhar. Ah, mas eu não fiz. Não importa. O fato de pensar coisas ruins, quem que você vai atrair para perto de você? Agora, vamos falar pela doutrina espírita. Espíritos como Madre Teresa de Calcutá, Gandhi ali perto de você? Não. Todo mau pensamento por afinidade atrai espíritos com a mesma intenção e pensamento daquele momento. Então, se você sabe que aquilo vai estar atraindo coisa ruim para você, para sua casa, para o seu ambiente de trabalho, se esforça para não pensar. Ah, mas às vezes vem, então se esforça para cortar. Você tem que achar um artifício para pensar em outra coisa. Vai trabalhando aqui. Né? E aí vai dizer o seguinte, ó. Então tem 3 tipos de comportamento nossos. Já que eu tenho que avaliar o pensamento, então eu tenho o espírito puro, que é o quê? Aquele que nem sequer concebe o mal em pensamento. Esse já realizou o progresso, está feito. Esse aí é parceiro de Deus para trabalhar onde foi chamado. Esse aí não falha, esse aí pode confiar. Existe aquele que ainda tem esse pensamento de maldade, mas quando ele vem, já o repele com energia. Esse está progredindo, está na fase de progresso. E tem aquele grupo que tem um mau pensamento e nele se compraz, ele sente prazer. Né? Este ainda está sob toda a força do mal, domínio da força do mal. Qual dos 3 que está em mais sofrimento das categorias que a gente está vendo? Oi? Aquele que tem um mau pensamento e nele se compraz, não é isso? Correto? Errado. É o do meio. Que somos a grande maioria nossa. Sabe por quê? Porque esse aqui nem pensa na maldade, não tem sofrimento interno nenhum, não tem conflito. O último aqui, ele pratica o mal e ele sente o quê? Prazer. Ele está sofrendo? É prazeroso para ele. Ele faz o mal por prazer mesmo, porque ele acha que está sendo bom para ele. Ele não tem conflito. Ele não pensa se o outro está sofrendo ou não. Entende? Ele não está sofrendo. Aquilo não incomoda ele. Qual que é o problema? Somos nós que já sabemos o que é certo fazer e agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar em prática na minha vida. E aí toda vez que você tem um mau pensamento, um mau comportamento, isso te dá uma tanta angústia e remorso, porque eu sabia que era assim. Ah, eu lembro que Jesus falou para a gente dizer assim, mas não consegui fazer isso. Então isso causa muito sofrimento interno, mas o processo é esse. Ele é incômodo mesmo, mas tem certeza. Mas tenha paciência que um dia todo esse incômodo, a tendência é só o quê? Diminuir. Mas tem que fazer esse movimento. Porque é mais cômodo eu fazer o quê? Eu não querer trabalhar isso e pôr a culpa nos outros. É muito mais cômodo pôr a culpa no meu sofrimento ou das minhas dificuldades no outro. Porque aí você não tem que se esforçar para admitir que a responsabilidade é só sua. Então isso causa um incômodo muito grande mesmo. Mas tenha fé que isso vai diminuir. Por quê? Você vai se tornando mais virtuoso ou menos vícios. Consequentemente, você vai ter menos reencarnações sofríveis, ou expiações, mais brandas, mais serenas. É isso que Jesus está falando. Por isso que ele falou, quem quiser me seguir, tem que seguir ele. Admitir qual realmente é seu vício, e você trabalhar para tirar ele. Quem quiser me seguir, que tome a sua cruz. Ele falou que tome o seu suquinho de laranja, água de coco, não. Toma a sua cruz e me segue. Qual que é o problema nosso hoje em dia? Que quando a gente tem que parar para refletir ali o que incomoda a gente, às vezes se incomoda tanto que você procura fuga. Então tem pessoas que o tempo inteiro, às vezes, estão buscando futilidade.
para não ter tempo de pensar nessas coisas. O silêncio incomoda. Você está numa sala sem televisão, só o silêncio ele tem que começar a pensar. Isso incomoda. Aí liga a televisão, aí ele vai para uma festa, vai para o outro, está naquele ritmo acelerado, não para, porque ele sabe que se ele parar vai incomodar. É a consciência falando, não, tem coisa errada, você tem que mudar, você tem que fazer. E aí a gente vai procurando as fugas, para não ter que fazer esse processo. Tá claro, gente? Tá? Então a gente está ainda nessa grande categoria aqui, né? Aquele que ainda tem esse pensamento. Porque depois que você conhece a verdade, não tem como você voltar atrás mais. Quando eu li o livro dos Espíritos pela primeira vez, quando era, eu vim, por exemplo, eu era da religião católica, minha família era. Quando eu li o livro dos Espíritos pela primeira vez, muito tempo atrás, né, quando eu era jovem, eu acreditei no que eu li, mas quando eu acabei de ler, eu fiquei triste com aquilo, e eu falei assim, nossa, eu não podia ter lido isso. Por quê? Porque a partir daquele momento eu sabia que as coisas que eu estava fazendo eram erradas e eu não podia fazer mais, no sentido que a minha consciência agora, eu tinha consciência que aquilo era errado. É sério? Tipo assim, nossa, meu Deus, por que eu fui pegar isso? Estava tão bom ali com o meu grupinho, eu fazendo aquelas coisas agora. E qual que é o problema agora? Quem é muito é dado e muito é cobrado. Então a gente está nessa categoria que sofre porque a gente sabe, mas a gente vacila de fazer e sentir isso. Foi muito nos dado pela doutrina. Olha o tesouro que você tem na mão. Abraça isso e trabalha o dia inteiro. Porque muito foi nos dado. Quantas mães aí estão sofrendo e não têm acesso a esse consolo de saber que o espírito é imortal, da reencarnação, de pais, famílias destruídas, e a pessoa comete um suicídio porque não tem isso que você tem hoje, que é a informação e a consciência que a doutrina espírita te deu. Nós estamos num momento especial da nossa vida, é o mais importante deles. Ah, mas eu já fiz isso, agora eu estou tomando consciência, já estou com meus 70, 60 anos. Qual importa disso? Está o seu corpo, o espírito é o quê? Imortal. Começa agora. Ah, mas daqui a pouco eu vou desencarnar, não tem problema não, já vai adiantando a sua outra reencarnação, já vai preparando a próxima. Olha, quando a gente tem essa consciência, tanto que adianta as nossas vidas. Não fica preso à vida de hoje, tem essa consciência. Por isso que Jesus falou, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás, né? Eu vos digo que todo o que olhar para uma mulher cobiçando, já no seu coração adulterou com ela. Ele está dando um exemplo que era muito comum naquela época, mas é a mesma coisa. E adultério aqui não é só de adultério no sentido do ato sexual, né? É no sentido de traição, às vezes, da mulher para o marido de mulher, de quem tem compromisso. Ele está dizendo assim, olha, se você já tem uma companheira ali, passa na rua alguém diferente, você está ali, né, cobiçando aquilo mentalmente, você já está traindo o outro. Você gostaria que ele pensasse isso de você? Não, então por que você está fazendo isso? Você me escolheu para viver do seu lado? Então, né, derrame aquela devoção, né, aquele seu amor por ele. Ah, mas eu fico pensando nessas coisas. Então você não está maduro para estar em relacionamento, então continua solteiro. Quando você cansar desse tipo de coisa e pensar em querer conviver com alguém, você procura. Agora, não dá para passar de um comportamento, de uma vida de solteiro para namorado, noivado, casado e querer ter o mesmo comportamento. Não vai funcionar. Você tem que ser honesto com você. Né? Ah, mas eu estou me esforçando, às vezes passo o pensamento. Então, Cristo está pedindo para você não pensar naquilo. Né? Eu não quero pensar nisso. Né? Repelir sentimento. Faz uma oração rápida, né? Para quem você tem afinidade. Pede para ti esforçar para melhorar seus pensamentos, te ajudar. Vira para o lado, sai para o outro, passa pelo passeio contrário. Há uma estratégia. Entende? Né? E não é só
ou do ver mesmo, não, hoje em dia pela internet, né? Cuidado com o que você fica vendo pela internet também. Aquilo ali às vezes vai te alimentar em você sensações ainda animalizadas, que você custou tanto para tirar de vício e você fica ali, né? E toma muito cuidado hoje em dia que com a inteligência artificial que a gente fala dessas máquinas, é que como ela sabe de tudo que você está clicando tem interesse, ela começa a selecionar tudo que você fica vendo mais tempo e fica derramando só aquilo para você ver mesmo. E aí você vai passando, vai vendo, você já vê, você está ali 10, 15 minutos vendo coisa que você sabe que não vai agregar nada para o seu espírito, e que aqueles 15 minutos você poderia estar pegando um livro, lendo uma palestra, refletindo totalmente, adiantando sua vida, assistindo um curso profissional mesmo, de coisas materiais, que é o que está acontecendo com os jovens da nossa atualidade. Então, já que tem esses 3 grupos, vamos tentar mostrar aqui o exemplo de cada um deles. E o primeiro deles é aquele que tem um mau pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Então, para esses indivíduos, esse grupo de espíritos, da qual nós convivemos com eles, da qual talvez, né, nós possamos estar inseridos nele, né? Cada um conhece a si mesmo. Esse grupo de indivíduos, ele faz o mal conscientemente e por prazer. Então, quando a gente pega um traficante de drogas, né, que ele está vendendo crack, ele sabe que aquela droga ali o cara vai usar, ele vai chegar em casa e vai destruir a família dele, vai levar os bens materiais da casa, vai ter o traficante de droga que está lá em cima, não é o que está lá embaixo, não, é quem recebe tudo, que está morando nos bairros mais novos, que você olha, você nem imagina que ele mexe com isso. Esse aí, ele tem consciência do que está fazendo de ruim para o outro, mas ele não se importa. Percebe? Como que ele vê um jornal, às vezes uma mãe de família destroçada, que o filho está numa clínica de reabilitação, sabendo que é tudo que ele está fazendo ali, ele não se importa, porque o negócio dele é dinheiro, primeiro eu, depois os outros. Quantas pessoas hoje, dessa categoria, que coloca um monte de pessoas que não têm condições financeiras boas, tudo dentro de um caminhão fechado, num baú de caminhão, coloca 100 pessoas, mulheres, crianças, idosos e adultos, porque está falando com eles que vai transportar isso para um outro país para eles terem condições de vida melhor, só passar um dinheirinho para eles, e o pessoal confia neles, né? Porque às vezes são pessoas simples e humildes igual quem? As criancinhas, não é? Que se entregam ao adulto na sua inocência, e aí enfia todo mundo no caminhão, ele fecha a porta, e aí quando vai descobrir do outro lado da polícia, está todo mundo morto dentro do caminhão, porque abandonou todo mundo trancado naquele local, que só pegou dinheiro e foi embora. Que é o que acontece quando está muita gente tentando atravessar a fronteira com o México dos Estados Unidos, por exemplo. Como que a gente vai entender, e aí a gente começa a entender, como que tem no conflito de Israel e da Palestina, por exemplo, pessoas, indivíduos, que, né, mostra o vídeo, de uma mãe com 2 crianças no colo de 2 e 3 anos lá, né, e tirou ela de casa com as crianças e sequestrou para levar embora. Sem perguntar se podia, tirou, sem escrúpulo nenhum, e levou embora, sequestrou. E ela desencarnou com os filhos nesse conflito todo e não voltou mais para casa. O marido está lá desamparado sozinho. Percebe o nível de maldade ainda? E faz isso, a gente vê muitas coisas nesse dia acontecendo. Da pessoa ter a consciência dela ir para um país, estudar como que pilota avião, entrar num avião que está vendo que tem criança, que tem mulher, que tem adulto, ele rende o piloto e joga em cima de um prédio que mata mais de 3.000 pessoas. Então é essa categoria que ainda a gente convive.
E aquele que tem esse pensamento do bem, mas tem essas questões que são as nossas, é que tem um grande conflito. Por isso que a gente tem essa grande multidão, que somos todos nós, essa pressão psicológica, que o tempo inteiro você se sente emocionalmente esgotado, mentalmente cansado. Você sabe que o esgotamento não é físico, é mental, depressão, ansiedade, transtorno do medo, transtorno daquilo. Olha, quer ver quem está bem empregado hoje? Vai tentar marcar consulta com um psicólogo ou psiquiatra, você vai demorar mais de um ano para entrar na fila. Nós estamos no momento do adoecimento mental por conta desses conflitos. Nós estamos nesse momento. E vai apertar mais o carro, né? Vai apertar mais. Vai apertar porque nós não aprendemos com a dor ainda. Tem que doer mais para a gente aprender, porque a gente ainda é muito resistente. A gente ainda não é dócil, a gente ainda não é muito unido. A pandemia não foi muito suficiente ainda para a humanidade aprender, então vai apertar mais. Porque Jesus falou que vai chegar num ponto em que a gente vai doer tanto na gente que se Deus não abreviasse aqueles dias, nos salvaria um. Aí nós estamos chegando. Mas fomos avisados, né? Então a gente está nesse momento. Então nós somos todos esses aqui. Tá? Então veja, né? E tem aquele que nem sequer concebeu. Nesse grupo aqui, que somos todos nós, né, a gente tenta praticar o bem, mas às vezes a gente fica ali naquela tentação, o pensamento incomoda, né? Somos todos nós ainda nessa caminhada. Mas Jesus está ensinando o seguinte: olha, quando você tiver que se relacionar com alguém, no primeiro momento, tente pensar bem da pessoa e não mal, sem muita desconfiança. Você tem que ter prudência, mas se você for pai e mãe, tem outros que dependem de você, mas cuidado com o excesso de prudência. Né? Hoje em dia você vai relacionar com alguém, você está desconfiado de todo mundo, alguém que chega na rua para conversar, ou alguém que mora na rua pedir ajuda, você está desconfiado. E aí aquilo impede de você poder fazer caridade. Chico Xavier, quando ele morava em Pedro Leopoldo, está no livro lá, o carro de Chico Xavier, né? Ele, quando saía para trabalhar, ele tinha uma horta que plantava alface, acho que era o carro da alface que chamava. E porque ele não tinha muito dinheiro, então ele usava lá alface, talvez para usar no almoço, na janta. Ele saía para trabalhar e quando ele voltava, ele percebia que estava subindo alface. Né? Subindo uns pezinhos de alface lá, e aqui começou a incomodar e preocupar, né? E aí o Chico, né, de alguma forma, ele percebeu, descobriu que a alface, quem estava roubando, quando ele saía para trabalhar, a vizinha dele ia lá, pulava o muro e roubava a alface dele. Então aquilo estava incomodando ele, né? Então ele foi perguntar para o Emmanuel o que ele poderia fazer para resolver isso. Porque a maioria de nós, nessa categoria ainda, né, o pensamento de maldade, de vingança, e aí a resposta surpreendente do Emmanuel, né? Ele perguntou assim para o Emmanuel: o que eu vou fazer para resolver? Porque eu tenho que sair para trabalhar. Ela vai lá e volta pegar o alface. Aí o Emmanuel falou para ele: olha, isso é simples. Quando você sai de casa, você entrega a chave para ela e pede para ela cuidar da sua casa para você. Sério? O Chico com olhar de desconfiança, e aquele com pensamento puro, ele olha para o outro, mas com sentimento de oportunidade ali, né? Tipo assim, entrega a chave para ela. Aí fala: eu não entendia, pensa, né? Entrega que você vai ver. Como ele saiu agora, entregou a chave para ela, olha, imagina, ele sabia que ela fazia isso, né? Parou de roubar o pé de alface. Por quê? Porque se faltasse alface, obviamente, ia saber que era dele. Era ela que estava com a chave, né? Então ela não ia dar espacinho. Resolveu-se o conflito, entende?
né? Essas pequenas sutilezas para resolver as coisas, mas com um olhar, né, mais compassivo com o outro. É isso que Jesus está pedindo. E é lógico que a gente vai fechar, né, dando um exemplo daquele que nem sequer concede o mal em pensamento. Então, ele olha para todo mundo, que é o exemplo de Cristo, independente do que você já fez, independente do estado, da condição espiritual da criatura. Ele sempre vai olhar para o outro e vai ver nele o melhor. Ele vai ver a oportunidade. Oportunidade de trabalho. Lembra da oração de São Francisco? Fazei-me, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Então, quando você se deparar com alguém problemático, que está te causando sofrimento, que te incomoda, mas que você tem que conviver com ela, em vez de você focar no defeito, como espírita consciência, faça igual Jesus. Aquilo é uma oportunidade de trabalho para você. Deus te colocou com ela para você ajudar ele, para aquela pessoa elevar ela espiritualmente também. No deserto que Deus te colocou, floresça. No deserto que Deus te colocou, floresça. Toda situação ou pessoa, olhe como oportunidade de trabalho com Deus, com Cristo. Foi por isso, que a gente vai estar de exemplo, né? Jesus, quando estava andando com os discípulos, ele vivia ali na região da Galileia, está aqui em cima, tá? Ali em Nazaré, perto do lago ali de Cafarnaum. Então, o que acontecia? Às vezes, Jesus precisava sair com os discípulos aqui, que é para a região de onde estava Jerusalém, né? As festividades do povo hebreu, né? O templo. Então, Jesus fazia sempre essa caminhada. E veja que o caminho mais rápido é daqui para cá. Então, você passava por essa região da Judéia. Era o mais rápido, era o mais fácil. Só que, um belo dia, Jesus, ao invés de passar por aqui direto, ele resolveu passar por aqui, ó, essa região laranja, chamada de Decápolis. E nessa região não vivia nenhum hebreu. Eles não acreditavam em Deus único. Eles eram politeístas. Religiosidade para eles nem tinha valor. Eram completamente diferentes do grupo que andava com Jesus. E Jesus falou com eles que queria passar por aqui. E eles não entenderam nada. Eu falei, Jesus, para que você vai passar naquele local? Nós nem vamos ser bem recebidos. E é uma região de criação de porcos, né? E o porco para o judeu é impuro, tem o símbolo de impureza. Eles comiam carne de porco, não tinha nada a ver com o judeu. Imagina você ter que ir para um local que é totalmente contrário aos seus costumes e valores. Se depender de você, você vai? Não. Mas Jesus chamou eles para passar por esse lado. Como era Jesus que chamou, eles foram. Desconfiaram, mas foram. O que está querendo dizer? Que vai ter situações na sua vida que você olha e fala assim, mas meu Deus, por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por isso? Era muito mais fácil eu ter ido para cá, eu sei que tinha que ter ido para lá, mas aí você vê lá no seu trabalho, às vezes você sabe que a solução é mais fácil, aquela, mas aí seu chefe fala uma solução diferente, você tem que ir para o outro lado, e aí você fica remoendo aquilo, mas meu Deus, era muito mais fácil, mas você não pode falar nada para o chefe, ou você queria fazer uma decisão, mas a sua família toma outra, e você tem que seguir ali porque é a sua família, e aí você fica se remoendo, sabe por quê? Porque é para lá que tem que ir mesmo. É Deus e Jesus te convidando para um outro propósito que você não está vendo ainda. Então para de reclamar e beija uma oportunidade de trabalho. É Ele te levando para Decápolis. Confia lá, confia em Deus, Jesus. Vai, por mais que pareça irracional. Vai. Tem alguma coisa lá, depois você vai saber a resposta. Mas não reclama não, vai trabalhar com Jesus, vai com Ele. E aí Jesus chega na região de Decápolis, adivinha quem que ele vem ao encontro dele? Jesus estava com os discípulos, ele chega na região de Gadara,
de quem mora na região chamada dos Gadarenos. E aí, imagina a cena, Jesus vindo com os discípulos, e aí bem na direção dele. Imagina a gente saindo aqui, passando ao lado do cemitério aqui de Ouro Branco, e lá tinha um cemitério, e aí sai do cemitério, de uma das sepulturas, um homem todo sujo, imundo, pelado, e ele tacava, se automutilava, todo machucado. Ele era famoso na cidade, porque era o, entre aspas, o doidinho da cidade. Ele atacava todo mundo, era violento, não respeitava ninguém, e ele causava tanto problema aos moradores da cidade que eles chegaram a acorrentar ele com correntes nos braços e nos pés, para não dar problema. Só que ele era tão forte que ele arrebentava as correntes de aço, as correntes de ferro. Imagina, ninguém conseguia segurar ele. Para uma comunidade, qual que era a solução? Alguém que dá tanto problema para a sociedade? Matar. Se matar ele, resolve o problema para todo mundo. Ou trancafiar ele numa cela, não é isso que a gente vê muito na internet? Tem um vídeo de um ladrão se dando mal lá, pessoal, né? Mais um CPF cancelado, esse aí mereceu mesmo. Fala isso para a mãe dele, que tem a mãe desse bandido. Chega no olho para ela e fala assim que mereceu o CPF cancelado. Né? Então, esse indivíduo é que vem até Jesus. E aí ele vira para Jesus e fala, né? Senhor, que tem eu contigo, filho do Altíssimo. Porque ele era possuído, né? Eles já sabiam disso, né? Então o que ele era? Ele era um indivíduo altamente com processos obsessivos, de uma obsessão tão intensa que os espíritos obsessores ali era quem estava falando por ele, né? Fenômeno mediúnico que a gente já conhece. Então ele vai para a gente falar assim: o que eu tenho contigo? Veja que nem esse homem, nem os discípulos sabiam que Jesus ia fazer isso, mas os espíritos mal intencionados não sabiam. Tanto é que eles foram lá falar para Jesus: não tem nada para você não. Você vê atrás da gente. Aí Jesus vai lá, né? Eles vão virar para Jesus e vai perguntar: mas aqui, qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Então eles falam Legião porque Legião era um agrupamento militar romano de milhares de soldados. Então ele quer dizer ali que naquele momento Legião era uma quantidade enorme de espíritos que estavam ali ao redor daquele homem, com obsessão no corpo dele. E aí Jesus fala assim: eu não importo com o número não, pode sair dele. E aí o que eles falam para Jesus? Aqui, mas nós vamos sair dele, mas não leva a gente para um lugar muito não. A gente pode entrar naqueles portos ali. Aí Jesus fala: pode sair dele se vocês quiserem entrar. E aí eles saem, deixam aquele homem. Agora não está mais no processo de sintonia com ele. E aqueles milhares de espíritos ainda do mal, eles vão até aqueles porcos, e mais de 2.000 porcos que estavam passando ali no local, acaba tudo indo, caindo dentro de um lago e morrendo afogado. Agora imagina a cena, você percebe? Vocês já conseguiram imaginar a cena? Um monte de porquinho caindo no lago lá, afogado? Você já se colocou no dono do porco? Coitado, está lá pastoreando com os porquinhos, 2.000 porquinhos. Aí ele olha para o lado assim, olha os porquinhos tudo caído lá. Mas quem fez isso aí? Aquele cabeludo lá de chinelo lá, mandou os espíritos não entrar nos porquinhos que ele caiu lá. Então Jesus está dizendo que o fato de ter alguém em sofrimento e maldade vai impactar na vida daqueles que aparentemente ali inocente, não tem nada a ver com a história. Enquanto a gente não resolver ajudar aqueles em sofrimento, em algum momento aquilo vai refletir nas nossas vidas também. Aquele que está com fome na África, aquele mendigo que está na rua, aquilo vai refletir nas nossas vidas. Porque nós somos uma coletividade.
E Jesus dá mais importância em resgatar um espírito do que em coisas materiais como corpos. Você tem que estabelecer prioridades na vida. Né? E aí, o homem que era tudo aquilo ficou bom. E ele era tão famoso por causa daquele comportamento dele, é o que a gente chama de influencer, né? Muito conhecido, famoso, todo mundo está ali observando. Agora imagina, gente, a comunidade dele, de repente olha para aquele moço, e agora ele está bem vestido, falando de forma serena, comportado e sereno. Aí o dono do porquinho viu o que Jesus fez, juntou com o resto e falou assim, vamos lá ver. Jesus, quando viu que estava chegando a multidão, falou assim, vamos embora que eu vou apertar aqui. E o moço que agora estava transformado virou para ele e falou assim, ô Cristo, deixa eu ir com você? Ele falou assim, não, você vai ficar na tua casa com o Senhor. Ele queria ir com Jesus, claro, ele mudou, mas Jesus pediu para ele ficar. Então lembra que tem situação da sua vida que você está querendo fugir, mas Jesus está pedindo, fica que o trabalho seu está aí. Espera que você vai ver o resultado. Mesmo que você queira sair. Então Jesus falou, fica aí. E quando ele ficou, todo mundo viu que ele mudou de comportamento e falou, quem fez isso com ele? Imagina a mãe dele, vendo que o filho mudou de comportamento. Quem ensinou o filho? Não, foi Jesus, falou que tem que amar o próximo. E aí todo mundo queria saber da história quem queria ser Jesus. Jesus voltou muito tempo depois para a mesma região de Decápolis. Quando ele voltou, tinha mais de 4.000 pessoas esperando para ouvir ele. Qual é a lição de Jesus? Se você acha que você não tem valor, se as pessoas te falam que você não tem mais jeito, que você não presta, que é só morte mesmo que resolve, que você não vale nada, lembra que Jesus está com você. E ele usou essa pessoa para evangelizar 4.000, para trabalhar com ele, sem até consciência. Jesus usou a pior das pessoas naquele momento em favor dos outros. Que pode ser o seu caso, então não acha que não tem solução para você, não, que tem. Né? E Jesus provou isso para ele. Porque se Jesus tivesse chegado lá para tentar evangelizar os 4.000, ele ia conseguir. Ninguém daria para ele. Por causa desse movimento. Porque Jesus olhou para esse homem com pureza de coração, com oportunidade de trabalho, não julgando o que faz, não com o coração de é isso que ele está falando. Então, eu espero, né, que a gente possa, ao voltar para os nossos lares, realmente tentar olhar para o outro com mais positivo, com algo de positivo, oportunidade de trabalho, esse sofrimento nosso é passageiro, e Jesus espera de você só boa vontade para contribuir com a obra. Então, o que a gente tem que fazer? Parar de reclamar. Reclamar não resolve. Seguremos na figura do Cristo e vamos em frente trabalhando. No ambiente de trabalho, na família, floresça no deserto que Deus te colocou. Você quer ir com Ele para outros lugares, mas Ele quer que você fique lá. A sua contribuição está lá. Obrigado.